Fala pessoal, e aí, beleza? Mais uma semana aqui no meu canal, obrigado a você que se inscreveu. É... Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto que muitas pessoas me mandam mensagem perguntando. E uma das perguntas que falam é: Angel, como que eu falo de Jesus para alguém? Como é que eu posso falar? O que eu falo e como falar de Jesus para alguém? Muitas pessoas, e eu mesma, sempre tive muito, às vezes tem muita dificuldade de falar de Jesus para alguém, né? E nisso falar de Jesus com a pessoa que está na rua, ou enfim, alguém que você começa a conversar num ônibus aí no Brasil é muito comum isso. Então você às vezes fica com dificuldade, ou até mesmo tem gente que você olha para a pessoa, você pensa e fala: nossa, eu quero falar de Jesus para essa pessoa, mas como que eu vou falar de Jesus para ela? Como que eu vou chegar nela e falar? E aí rola uma timidez, e aí muitas vezes você não fala, porque você fica com vergonha ou qualquer outra coisa, e aí você depois se cobra. E vem tipo um peso na sua cabeça, porque era para você ter falado e você não conseguiu. E aí você fica frustrado, né? Porque tipo, pô, caramba, era para eu ter falado de Jesus para a pessoa e ela não falou comigo, eu não falei, eu não fiz esse papel. Bom, a primeira questão que eu poderia dizer é o quê? Número um, não deixe que esse peso te, te, te dê medo, né? Não deixe que esse peso, tipo, pare a sua vida, pare aquilo que você realmente sente, o que você quer falar. Porque medo e vergonha, eu acredito que a gente sempre vai ter. Só que o medo e a vergonha, eles estão aí para serem enfrentados. Né? A coragem, ela não é a ausência de medo, mas a coragem é a determinação de você continuar vivendo isso. Então, quando a gente fala que você tem que ter coragem e ousadia para pregar o evangelho, é nessa situação que mesmo com medo você fala, mesmo com medo você prega, porque você acredita em uma coisa, no poder de Deus. E aí, esse seria talvez o meu maior conselho. Você precisa acreditar no Evangelho. Você precisa acreditar no poder do Evangelho. Você fala, tá, ok, eu até acredito que Jesus muda a minha vida, como mudou e tal, mas você precisa acreditar que esse mesmo Evangelho que mudou a sua vida, ele pode mudar a pessoa que vai estar com você, a pessoa que você vai conversar. Então, assim, quando você que tiver com vontade de falar de Jesus para alguém, seja ousado, sabe? Não deixa isso passar. E assim, acredite, porque o fato não é o que eu vou fazer ou o resultado disso do que eu faço, mas é o poder que está sobre mim, o poder que está sobre o Evangelho. Uma coisa que a gente perdeu demais é essa questão de tipo, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e a gente busca várias estratégias, várias formas artísticas de poder compartilhar Jesus, mas o fato é que o próprio Evangelho, ele tem poder por si só. Só a mensagem do Evangelho tem poder para poder convencer qualquer pessoa do pecado. Então, não se sinta tipo, com medo, não se sinta menor. Creia no Evangelho, creia que isso pode mudar a vida de alguém só de você falar para ela que ela pode mudar. E o que eu falo? Fale a verdade. Seja pontual, seja claro. Use palavras que as pessoas entendam. Né? A gente tem um evangeliquez muito forte no Brasil. E às vezes isso limita demais a forma de a gente poder falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas não entendem. Né? O irmão de um amigo meu, aí de São Paulo, ele foi um dia na igreja e aí a pregação era tão gospel que ele olhou e falou, eu não estou entendendo o que ela está falando, o que ela está falando? E aí eu falei, por isso eu gosto de ir no centro espírita, ou enfim, eu gosto de qualquer outra religião, porque lá eu entendo o que eles falam. Isso é muito triste, porque a gente precisa ser muito claro no que a gente fala. Então, seja claro, seja você, sabe? E não perca as oportunidades. Quando a gente diz de perder as oportunidades, a gente está falando sobre o seguinte, de você realmente, a sua vida ser um evangelho. Não apenas você saber sobre o evangelho, ou você entender sobre o evangelho, mas você ser. Porque quando você está conversando com alguém, quando você tem Cristo inserido em você numa totalidade tão profunda,
que você não consegue não falar sobre ele. É como se quando alguém se apaixona, ou quando alguém está apaixonado, ou a pessoa quer viver com alguém, ou enfim, está naquele começo, a pessoa não consegue falar em outra coisa a não ser sobre realmente aquela pessoa, o que ela está vivendo, ou então quando a pessoa vai casar, ela fica falando direto sobre casar, ou então a mulher quando vai ter filho, ela fica falando sobre filho. Então você fala sobre ele porque você está respirando ele. Então, e esse seria o meu realmente o meu conselho, né? Número 1, tenha fé. A fé, tipo, que realmente que o evangelho tem poder por si só. E que você é apenas um canal. E que você não precisa se importar com o resultado. Porque eu sempre falo que as pessoas que se importam muito com o resultado de algo é porque elas realmente não conhecem realmente o poder de Deus para isso. Elas não conhecem exatamente aquilo que Deus tem para fazer, porque se eu pensar que o meu poder, as minhas mãos podem fazer alguma coisa, é melhor eu nem começar a fazer. Porque quem faz mesmo é Jesus. É Ele quem pode realmente mudar tudo isso. E eu lembro até de uma vez que, no ano passado, quando eu voltei, né, da Alemanha para o Brasil, e aí eu fui mostrar o que a gente tinha feito no Woodstock. E o Woodstock é um evento extremamente doido, lá eles têm as seguintes regras, 100 regras. Você pode ser e fazer o que você quiser. E isso realmente foi algo que, por um lado, era muito difícil, porque as pessoas têm uma mente muito aberta, mas, por um outro lado, eles têm um coração muito aberto para ouvir. Então, você pode falar o que você quiser, que ele vai falar, ok, tudo bem. Eu te ouço. Então, o primeiro passo a gente tinha, que era ouvir. Mas muitos apenas ouviam e saíam andando e tal. Mas outros realmente se interessavam pelo que a gente tinha para falar. E eu lembro que quando eu mostrei o nosso vídeo de retrospectiva e tal, uma pessoa perguntou para mim assim, tá, legal, e qual é o resultado disso? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas agora estão na igreja? E eu achei muito engraçado isso, porque eu falei, poxa, se eu ficar me preocupando em quantas pessoas realmente estão no grupo de célula, ou então quantas pessoas realmente vão mudar totalmente daquilo das pessoas que eu proclamo o evangelho, nossa, eu não vou conseguir ter conta disso, porque o objetivo é você falar o maior número de pessoas, e quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. A gente precisa parar com isso, de achar que a gente vai convencer a pessoa. Não, você não vai convencer a pessoa. Não vai. Então, assim, número 1, tenha fé. E ele te faz um canal para que o evangelho seja proclamado, e o evangelho por si só ele tem poder. O segundo é você não perder as oportunidades e fazer da sua vida um evangelho, e ser um evangelho. Então, é natural, saca? É natural, você tá conversando com a pessoa e aí você começa a falar de Deus, é uma coisa doida. E o terceiro ponto é o que puxa isso, o que te faz viver isso, que é realmente você ter uma intimidade forte com Jesus, sabe? É você acreditar que quem faz é Ele, né? O poder é dele. E essas pessoas, antes de a gente estar interessada de alcançar essas pessoas para o reino, Jesus está. Então, não esqueça disso. Não esqueça disso, que antes de você estar envolvido nesse projeto de falar de Cristo, de envolver Cristo para as pessoas, Jesus está nesse momento, nessa missão. Então é isso. Próxima semana, mais vídeos, mais experiências. E estamos aí. Share the Gospel. Conto com vocês. Até mais.